Na aula de hoje, vamos resolver exercícios utilizando os conceitos de reta tangente e reta normal. Iremos considerar um ponto sobre a curva. Se traçarmos a reta tangente passando nesse ponto, a reta normal é perpendicular, ou seja, ela forma 90 graus com a reta tangente no ponto considerado. Olá, pessoal! Nesse primeiro exercício, nós vamos encontrar a equação da reta tangente e da reta normal a essa curva. Então, temos aqui uma função y igual a 3x ao cubo, temos aqui uma função potência, menos 2 vezes e elevado a x, a função na base de Euler, mais 3 cosseno x, mais uma função trigonométrica. Então, temos aí uma função composta de 3 outras funções, ok? Então, o gráfico dessa função, nós estamos mostrando aqui mais ou menos no intervalo de menos 1 a 1,6 aproximadamente. Nós utilizamos a calculadora do GeoGebra para fazer esse gráfico e nós temos o ponto aqui de abscissa zero, ou seja, o valor de x é igual a zero. Nós vamos querer determinar a equação dessa reta tangente ao ponto aqui, e a equação da reta normal, que é perpendicular a essa equação da reta tangente. Nesse ponto, ela forma 90 graus. Para chegar nessas equações, nós precisamos fazer a derivada dessa função. Então, temos aqui nessa primeira parte uma função potência, e a derivada é bem simples. Basta multiplicar o expoente pelo coeficiente aqui, 3 vezes 3, 9, x, e vamos tirar 1 do expoente 3, ficamos com 9x2, menos, temos aqui essa constante 2. Nós vimos na aula de função exponencial que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então vai continuar menos 2 é e elevado a x, mais 3, que é uma constante, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, temos aí mais 3 vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno de x. Se você tem dúvida nessas derivadas, eu vou deixar o link dessas duas aulas, a nossa aula 11, da playlist de derivada, e a aula 12. Na aula 11, você vai encontrar a derivada de funções exponenciais, e na aula 12, a derivada das funções trigonométricas. Então, se você tem dúvida, vai lá e confere. Vamos substituir agora o valor de x aqui na função que nós derivamos. Então, colocando em x o valor da abscissa zero, ficamos com 9 vezes zero ao quadrado, que vai dar zero, menos 2 vezes e elevado a zero. Nós sabemos que e elevado a zero é igual a 1, vezes 2, ficaríamos com menos 2, menos 3 seno de zero, e o seno de zero também é zero. Então, ficamos aí com y' de zero igual a menos 2. Então, nós temos aí o coeficiente angular da reta tangente, que seria menos 2. Observe que nós fizemos a derivada e substituímos o valor de x do ponto considerado. Uma vez determinado o coeficiente angular da reta tangente, fica fácil determinar o coeficiente angular da reta normal. Vocês estudaram em geometria analítica, no ensino médio, que o produto de duas retas perpendiculares é igual a menos 1. Como nós já temos mt aqui igual a 2, o coeficiente da reta tangente, nós podemos determinar o coeficiente angular da reta normal, dividindo menos 1 por menos 2, nós chegamos aí que esse coeficiente é meio, ok? Então, observe que quando nós temos esse coeficiente da reta tangente, basta pegar o oposto inverso. Ou seja, como era menos 2, ele ficaria positivo e vamos pegar o inverso, então seria meio. Esse coeficiente angular da reta normal, ok? Lembrem que com esses coeficientes nós temos a inclinação da reta e nós podemos já determinar tanto a equação da reta tangente como a equação da reta normal, uma vez que nós já temos o coeficiente angular e temos aqui o valor de A, que seria a coordenada da abscissa do ponto, que é zero, e f de A seria o valor de y do ponto. Essa equação é muito utilizada também como y menos y0
igual a mx menos x0. Muitos alunos preferem essa versão da equação, onde x0 e y0 são as coordenadas do ponto. Nós já temos o valor de x0, que é igual a 0, e precisamos determinar o valor de y0 nesse ponto. Substituindo nessa equação x igual a 0, na equação da função, nós vamos encontrar o valor de y, ok? Observe aqui que 3 vezes 0 ao cubo daria 0, menos 2 vezes e elevado a 0. Elevado a 0 é 1, então ficaríamos com menos 2. E mais 3 cosseno de 0, que é igual a 1. Se nós fizermos aqui menos 2 vezes 1 é menos 2, e 3 vezes 1 seria 3, menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, como nós mostramos no gráfico aqui, a coordenada de y desse ponto é igual a 1. Vamos substituir aqui nessa equação y menos y0. Então, ficaríamos com y menos 1. Observe que o valor de y é positivo, mas aqui o sinal é negativo, então mais com menos daria menos, igual ao coeficiente angular da reta tangente, que é menos 2, que multiplica x menos x0, que seria a abscissa do ponto, que é igual a 0. Observe que x menos x0 é o próprio x, menos 2 vezes x daria menos 2x, e podemos passar o menos 1 para o segundo membro, ficaria mais 1. Então, temos aí a equação reduzida da reta tangente, y igual a menos 2x mais 1. Então, a equação da reta normal também é bem tranquila, porque nós vamos utilizar a mesma equação, a única diferença é que vamos utilizar o coeficiente angular da reta normal, que nós já determinamos, que é meio, ok? Então, ficamos aqui com meio de x, mais 1, passando mais 1 para o segundo membro, ficamos que y igual a meio x mais 1. Ok? Então, sempre que for pedido reta tangente ou reta normal, faça sempre a derivada da função naquele ponto considerado e substitua na equação da reta. Nesse mesmo exercício, nós vamos determinar o valor de alfa e beta, ou seja, o ângulo que essas retas estão formando com o eixo x. Observe que a reta tangente, o coeficiente angular dela é negativo. Então, esse ângulo sendo negativo, o valor de alfa vai ser maior que 90, uma vez que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então, nós temos aí que a tangente do ângulo alfa seria menos 2. Se nós quisermos determinar o valor do ângulo alfa, basta pegar o arco cuja tangente é menos 2. Então, com o auxílio de tua calculadora científica, você vai chegar que alfa é menos 63,43 graus. Note o detalhe, no ciclo trigonométrico, a tangente ela é negativa no quarto e no segundo quadrante, ok? Então, se nós quisermos trabalhar com valor positivo, basta somar 180 a menos 63,43, que estaríamos encontrando o ângulo aqui do segundo quadrante. Se nós fizermos essa soma, vamos ter que alfa é igual a 116,57. Podemos aplicar o mesmo procedimento para o valor de beta. O coeficiente da reta normal é meio, então beta seria o arco cuja tangente é meio. Se você fizer esse arco tangente, a tangente é menos 1 na tua calculadora, vai encontrar que beta é igual a 26,56 graus, ok? Então, entendido esse conceito, você consegue determinar qualquer reta tangente ou reta normal, desde que você saiba a derivada da função. Nessa segunda questão, temos uma função de terceiro grau, y igual a 5x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 5x menos 7, onde nós queremos determinar a tangente horizontal, ou seja, quais os pontos sobre essa curva onde a tangente é horizontal, ok? Lembrando que uma tangente horizontal, o coeficiente angular da reta, ele é igual a 0. Então, nós vamos fazer a derivada da função. Temos aqui 3, que é o expoente, vezes 5, daria 15, x ao quadrado, ok? 3 menos 1 é 2, menos 2 vezes 10, 20, 2 menos 1 é 1, então ficaria menos 20x, mais, aqui temos 1 no expoente, então 5 vezes 1 é 5,
x elevado a zero, que seria 1, e menos a derivada dessa constante, que é igual a zero. Então, temos aqui que a função derivada é do segundo grau, e para determinar a tangente horizontal, nós precisamos fazer onde a derivada é zero, porque o coeficiente angular seria zero de uma reta horizontal. Então, vamos resolver essa equação do segundo grau. Observe que os termos A, B e C são múltiplos de 5. Então, vamos dividir toda essa equação por 5. Então, temos aqui 15x ao quadrado dividido por 5, 3x ao quadrado, menos 20x dividido por 5, 4x, e mais 5 dividido por 5 igual a 1, igual a zero. Ok? Então, temos aí essa equação de segundo grau mais simples e vamos aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver. Delta igual a B2 menos 4AC, onde A igual a 3, B igual a menos 4 e C igual a 1. Substituindo B ao quadrado, temos aí menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4AC. Ok? Então, 16 menos 12, 4 vezes 3 vezes 1 é 12. 16 menos 12, temos aí que delta é igual a 4. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. B é menos 4, então ficaríamos com menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é o valor de delta, sobre 2A. Lembrando que A é 3, então ficamos com 2 vezes 3, que é 6. Detalhe também aqui que menos com menos é mais, então ficamos aí com 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, vamos ter dois valores para x. Um x1, 4 mais 2, 6, dividido por 6, igual a 1. E um x2, 4 menos 2, daria 2. Ficaríamos com 2 sextos, que é equivalente a 1 terço. Com isso, nós temos as abscissas da tangente horizontal. Graficamente, nós pegamos aqui um intervalo de 0 a 1,4. Então, observe que onde tem a tangente horizontal em x igual a 1, aqui para o valor de x igual a 1, se traçarmos, temos uma tangente horizontal em x igual a 1 e em x igual a 1 terço, mais ou menos aqui 0,33 nesse ponto. Observe na curva que ela vem crescente. Quando chega no coeficiente igual a zero, ela passa a ser decrescente. E novamente, quando chega aqui no coeficiente igual a zero, ela passa a ser crescente novamente. Ou seja, nesse primeiro caso, nós temos aqui um ponto de máximo, um máximo local, e aqui temos um ponto de mínimo local. Vocês podem ter acesso a uma aula completa sobre gráfico na playlist de cálculo. Eu vou deixar o link dessa aula também na descrição desse vídeo, mas as tangentes horizontais são muito importantes para determinar pontos de máximo e pontos de mínimos, ou seja, em problemas de otimização. Como foi pedido os pontos sobre a curva, precisamos determinar o valor de y1 e y2. Basta substituir o valor de x na função. Se substituirmos x igual a 1, ficamos aqui com 1 ao cubo 1 vezes 5, daria 5. Somado com 5, daqui que vem de 5 vezes 1, daria 10. Menos 10, porque 1 ao quadrado é 1, então daria 0. E temos aí que o valor de y seria menos 7. Da mesma forma, se você substituir 1 terço no valor de x, você pode fazer essas contas, vai encontrar um valor de y de menos 6,26. Agora, nós podemos determinar a equação da reta tangente. Então, temos aqui y menos y0 igual a mx menos x0. Substituindo aqui y igual a menos 7, note que temos um menos na fórmula, então menos com menos ficaria mais, y mais 7. E o coeficiente angular da reta tangente é 0, porque é uma tangente horizontal. 0 vezes x menos 1 daria 0. Então, temos aí que y igual a menos 7. Note que é uma função constante, y igual a menos 7. Temos aí o ponto de mínimo local. E para outra equação da reta tangente, temos que y mais 6,26, que é o valor de y do segundo ponto. Menos com menos também fica mais, igual a 0, que multiplica x menos 1 terço. Também da mesma forma, 0 vezes esse valor daria 0. Então, temos que y
é aproximadamente menos 6,26, seria a nossa outra função constante aqui, y igual a menos 6,26, uma vez que a reta é horizontal. E assim terminamos nossa aula de hoje. Vou deixar para reflexão o que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, que diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.